Bem, eu não sou desenhista, fica claro, mas faz parte do meu trabalho de tentar explicar, através desse desenho, uma das coisas que eu tento apresentar no trabalho. O meu trabalho tem como título, que eu mesmo não aprovo muito, mas foi um título feito de última hora, se chama Maquinaria, Sujeito, Mais-Valia e Marx, o método para entender a forma de trabalho no sistema capitalista. Eu coloquei como introdução e resumo o seguinte: a presente pesquisa tem por objetivo apresentar os estudos de Marx sobre a maquinaria e grande indústria, que é o capítulo 3 do Capital, e demonstrar de que forma os mecanismos de trabalho se revolucionaram em sua época e de que maneira se revolucionam até hoje, não deixando de demonstrar a forma da mais-valia e como ela se relaciona com a maquinaria, que esses três conceitos estão todos misturados quando o capitalismo entra em cena. Para tanto, o itinerário a ser seguido parte de uma breve introdução ao tema, para que em seguida discorra acerca da maquinaria e grande indústria e como ela revolucionou as esferas de trabalho, mostrando também como a evolução das máquinas promoveu e impôs o método do capitalismo nas esferas de produção. O que eu vou fazer também é coquetear um pouco com uma brincadeira com o século XXI, tentando mostrar de que maneira o Marx influencia até hoje a pesquisa no campo da maquinaria. Muitos dizem que ele é um cachorro morto, né, que nem late mais, mas pelo contrário, ele tem um efeito fenomenal na análise da maquinaria. Então começo com as considerações acerca da maquinaria em Marx. Karl Marx, em sua pesquisa sobre o funcionamento do capital e do capitalismo, descobriu muitos conceitos e métodos que o mais recente sistema econômico de produção fornece e dissemina na sociedade civil. Através de pesquisa intensa, Marx consegue pouco a pouco desmistificar e dissolver cada ponto do modo de produção capitalista e com isso mostrar de que maneira o capital age sobre a sociedade em que seu sistema está engendrado. Uma das descobertas que Marx fez durante sua pesquisa para escrever o Capital é que alguns dos mecanismos do modo de produção do capital são totalmente inovadores para sua época inicial e que, mesmo sendo resquício do sistema feudal, era totalmente diferente e evolucionado do método feudal. A maquinaria aparece como sendo um desses fenômenos que não ocorria na manufatura do sistema feudal. Ela surge como uma ferramenta necessária para o sistema capitalista e para transformar o dinheiro em capital. Não obstante, a maquinaria também participa diretamente na luta entre trabalhador e capitalista, como intermédio da separação entre as classes em conflito na sociedade. É através dessa maquinaria e somente através dessa que o dinheiro se transforma em capital. A mais-valia só ocorre graças a essa maquinaria aliada a um trabalho humano, que coloca o trabalhador frente a uma máquina, mas não como protagonista da situação do trabalho. É esse o problema do capitalismo. O trabalhador já não é mais o protagonista do trabalho. Ele é sujeitado ao trabalho. É através dessa relação entre sujeito, máquina e trabalho que Marx nos mostra como podemos pensar o sistema de trabalho no capitalismo. Uma história contínua que nunca perde sua identidade com o embrião. A maquinaria, desde a época do Marx, ela tem uma identidade, até hoje, do mesmo método que ela funciona. Ela tem a essência dela não se muda, a essência é contínua. É isso que eu vou tentar mostrar. Como nota de rodapé, coloquei: a maquinaria dentro da fábrica foi a sacada do capital. Ela destruiu a manufatura e permitiu a exploração do mais trabalho e a estabilização do capitalismo. O que Marx, os economistas e nem mesmo os capitalistas da época imaginavam era que o modo de produção iria dar um salto junto à evolução da maquinaria, mas não no sentido de desvalorizar a pesquisa do nosso autor. Pelo contrário, o mais-valor não deixou de existir porque diminuíram as fábricas. As fábricas, que eram simbolizadas como lugar de lucro e produção de mais-valor, saltaram ao todo da sociedade. A exploração em nosso tempo acontece também em plena luz do dia, e há cânticos de agradecimento de uma parcela pequena de pessoas, de ambas as partes. Isso é uma sacada aqui que eu vou tentar explicar depois, porque de ambas as partes. Claro, uma enganação quanto ao trabalhador. Continuo sobre o desenvolvimento da maquinaria. A maquinaria teria como princípio facilitar o trabalho humano, a modificação da natureza para facilitar o trabalho humano, assim como o colega tinha colocado. Porém, no capitalismo não é esse o princípio e o motivo da utilização das máquinas. Muito longe disso, as máquinas servem somente como auxílio para diminuir o tempo de produção das mercadorias e, consequentemente, o preço das mercadorias, através de sua facilidade de manuseio e rapidez de funcionamento.
Ao invés de ela trazer benefício ao trabalhador, ela encurta o trabalho que o trabalhador tem que trabalhar para sustentar, o que prolonga a outra parte do trabalho, que é a parte dedicada à produção de mais valor. Então, o que eu quero explicar aqui é o seguinte: o trabalhador, quando vende essa força de trabalho, como qualquer mercadoria trocada por ela mesma, essa parte aqui é o que o trabalhador trabalha para sustentar, para comer, para sobreviver, para voltar no outro dia. Isso aqui seria a mais-valia, que é um trabalho que o capitalista emprega mais e a mais-valia sobra como um excedente de trabalho. Aqui eu coloquei um pouco maior porque é o seguinte: quanto maior for esse tempo aqui, mais o capitalista lucra. E as máquinas permitem isso. As máquinas permitem, hoje em dia, eu não tenho a fonte aqui, mas é de um colega do nosso departamento que deu, em 1 hora o trabalhador de uma Ford, uma Renault, consegue produzir isso aqui. E as outras 11, 12 horas, ele produz isso aqui. Tudo graças à maquinaria. Isso aqui, por incrível que pareça, é uma espécie de funil. E essa sacada que o capitalista quer, eu vou tentar mostrar aqui, que ele quer transformar, ele quer eliminar isso e transformar isso aqui nisso, no movimento modo contínuo, um movimento contínuo em que suspende isso aqui, que é o trabalhador, e se torna isso aqui, que é o lucro, em cima do lucro, em cima do lucro, e sem ter que fazer concessão nenhuma a ninguém. Essa é a sacada da nossa atualidade. Continuo. A diferença entre o trabalho com a ferramenta e a máquina transpassa também a maneira que o ser humano se relaciona com o seu trabalho e também depende do elemento histórico em que o trabalho está colocado. Pois no elemento simples e singular da ferramenta, o homem seria a força motriz, assim como na manufatura. Ao fazer análise profunda do movimento, Marx chega à conclusão de que as máquinas-ferramentas, que são as máquinas já com esse poder da ferramenta, então o ser humano já sujeitado, são semelhantes às usadas na manufatura, porque tem esse elemento humano, que facilita os braços e os músculos. Mas que, trivialmente e logicamente, as máquinas são necessariamente aparatos que tentam ser semelhantes aos seres humanos para poder modificar a mercadoria de modo mais rápido. As máquinas desde sempre tiveram no capitalismo a mesma finalidade com que aparece na sua essência, a de substituir o elemento humano como algo mais potente e mais produtor que o próprio ser humano e sua manufatura. A máquina já aparece de maneira tão incisiva no processo que Marx consegue em 1867 nos dizer que, então, logo o homem, em vez de atuar com a ferramenta sobre o objeto de trabalho, passa a exercer apenas o papel de força motriz sobre uma máquina-ferramenta. O fato de a força de trabalho se vestir de músculos humanos torna-se acidental. E o vento, a água e o vapor podem assumir seu lugar. Fim de citação. Ao analisar o que nos diz Marx, podemos pensar que desde a essência do maquinário no capitalismo, o processo de mais-valia teve o mesmo movimento, a busca de substituir totalmente o trabalho humano por trabalho mecanizado, onde o trabalhador aparece como reduzido e simplificado a ponto de não ter nem mais o direito aos meios de existência, a eliminação desse primeiro processo aqui. A máquina apareceu no capitalismo como forma de tentar amplificar a mais-valia e conseguiu ampliar mesmo. Porém, o capitalista ainda busca um ponto em que desaparece o trabalhador completamente, pois assim o capitalista não precisaria pagar o salário para que alguém produzisse mais valor. Tentando buscar esse movimento de funil, que sempre a água volta e faz o processo. Há um cano aqui, eu esqueci de explicar. E, como a gente sabe, o capitalista ainda não conseguiu a sua máquina de movimento perpétuo, uma máquina que se reproduz. Talvez os robôs sejam porque são um maquinário humano, parecido com humano, consigam expressar mais perto disso. Mas eu depois vou apresentar também um método que o capitalista achou para conseguir lucrar em cima de mais uma coisa que a gente vê tão presente, mas a gente não percebe. Não podemos esquecer que as máquinas pertencem cada uma a um tempo na história, assim surgindo de certo grau de desenvolvimento científico da história do mundo. E assim como não existia máquina a vapor no período feudal, não existia internet no século XIX. Cada dimensão é correspondente às possibilidades de sua época, mas cada uma revoluciona a forma de trabalho. Então Marx não tinha internet, ele não imagina que vai existir internet no século XXI. E assim como o pessoal do período feudal também acredito que não imaginavam que ia existir a máquina a vapor do período feudal bem antigo, ou então os gregos, etc. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente na forma. Então, a gente não pode supor. Essa minha defesa do Marx, que ele, como ponto de partida, ele dá um bom pressuposto para a gente continuar pesquisando e melhorando esse efeito da maquinaria. Ela nunca perde o seu valor.
Agora eu vou falar sobre os efeitos imediatos da produção mecanizada sobre o trabalhador. Para entendermos a medida em que o sujeito é afetado pela máquina de trabalho, precisamos nos ater a essa revolução que a maquinaria produziu no processo de trabalho. As revoluções dos mecanismos de trabalho assumem diversas facetas, pois elas trazem consigo não só o conflito entre homem e objeto de trabalho, mas aniquilam o trabalhador, pois essa maquinaria aumenta o grau de exploração que o capital exerce sobre o trabalho e acarreta também, junto a isso, uma devastação intelectual artificialmente produzida pela transformação dos seres humanos em meras máquinas de produção de mais valor. Eu ia citar Marx, mas como eu não tenho muito tempo, ele vai dizer aqui que a máquina, não obstante é só substituir o trabalhador e fazer mais rápido, ela acaba com o teu movimento de trabalho. Você já não consegue mais fazer todos os trabalhos, você só consegue fazer um, você fica limitado à máquina, e se você aperta um botão, você só vai apertar um botão, e você não tem mais a criatividade do trabalho. A luta do capital sempre foi propositada a conseguir destruir esse limite diário do trabalho, sempre tentando conduzir sua produção ao tempo integral. A mais-valia é um fator importante para essa tentativa de ampliar o tempo de trabalho, pois obviamente fica explícito que o trabalhador, que é o trabalhador que produz o mais-valor, pois a máquina é constante e tem seu valor constante. Ela não produz o mais-valor só a máquina, né? Ao menos que ele consiga esse movimento. E o capitalismo não precisa pagar nada mais a ela do que ela custa. E é por isso que o trabalhador tem que existir na relação do trabalho no capitalismo, pois ele é quem será a fonte da exploração. Essa é a sacada do Marx. É através da jornada de trabalho da maquinaria que o capital tem criado, graças à tecnologia, uma espécie de desvalorização do trabalho. Isso aqui eu já trago mais para o nosso século. Com as ferramentas tecnológicas presentes no século XXI, já nos vemos numa condição em que a maquinaria tende a substituir o trabalho humano, desvalorizando cada vez mais as forças humanas e submetendo a todos os trabalhadores o mínimo possível para a sua sobrevivência. Marx, em seu tempo, conseguiu vislumbrar os moldes que o capital sempre quis impor com seu sistema econômico de produção, e com isso não deixou escapar que o grau de intensidade poderia substituir o limite de trabalho. Óbvio, porque ele não conseguia fazer o trabalhador trabalhar 24 horas, então o que ele fazia? Fazia trabalhar mais em menor tempo, e por isso que a máquina ajuda ele, o capitalista, nesse processo. A maquinaria reanima-se no nosso século como forma semelhante da época de Marx. Ela aparece na mão de poucos que detêm um império. Nesse caso aqui, não é bem uma especulação, a gente pode até sustentar isso, seria o império digital, seria o império da internet. A internet aparece também como uma grande fábrica de muitas coisas, muitos materiais, porque as coisas estão sendo substituídas. Hoje em dia não se compra mais um livro, se compra ele digital, e o que desvaloriza muito o trabalho. Então eu vou dar uma corrida a mais, já que eu tenho 5 minutos. A fábrica no tempo de Marx é como ela se mantém e transforma até o presente século. É nesse impulso de produzir em um menor tempo uma quantidade de produtos que o capital sempre se moveu dentro do sistema. É nesse impulso de produzir em um menor tempo uma maior quantidade de produtos que o capital sempre se moveu dentro do sistema de produção. Foi dessa maneira que as fábricas se mantiveram como um conjunto de maquinários a serviço do capital para que o trabalhador produza mais valor. É essencial para o capital que o trabalhador não seja autônomo. Ele tem que ficar preso a essa máquina. Ele tem que obedecer ao ritmo dela e conservá-la. Não interessa ao capital que o trabalhador fuja de suas regras, pois além de tudo o sistema também o reduz a uma extensão da máquina, para que não se reconheça como criador do objeto e nem longe de sua máquina de trabalho. Então ele não se reconhece como criador do objeto e nem se reconhece como trabalhador longe de sua máquina. Foi com o início do capitalismo que a ferramenta teve sua revolução para a máquina e a máquina para o sujeito de produção. Então a máquina passa a ser o sujeito da produção. E é nesse sentido que as pequenas revoluções tecnológicas do decorrer do tempo mostram como cada vez mais as máquinas servem apenas como método para facilitar o aumento do poder do capital e não a vida dos sujeitos. Então o que eu defendo aqui é as máquinas tomam poder sobre o sujeito e tem como fator dominar o sujeito. Bem, acho que eu não vou ter tempo de explicar tudo que eu queria, mas eu vou explicar rapidamente aqui dois pontos. O primeiro é a internet. Uma das maiores fábricas que temos hoje é a internet. Nessa grande fábrica, onde todo mundo se conecta, temos a possibilidade de ver o sistema do capital se contorcer e revigorar a avidez pela mais-valia. É o mais novo dispositivo de trabalho que suga o trabalhador para uma esfera ainda maior. É dela que aparece uma nova espécie de expropriação e exploração massiva. Não podemos esquecer que essa grande fábrica tem também seus grandes capitalistas que lucram e conquistam cada vez mais seu império capital. A internet é a máquina ao mesmo tempo a fábrica. Ela é a máquina e a fábrica ao mesmo tempo. Ela consegue unir essas duas esferas, alinhando o tempo de trabalho, o próprio trabalho e mais valor. Aqui eu ia explicar rapidamente que você faz um vídeo para o YouTube, posta lá, ganha R$10 e o YouTube ganha 1.000. Ele vem em cima de você, é o mais trabalho. Daqui 10 anos você vai poder ver lá e o YouTube que vai lucrar, porque você não ganha pouco ou
menos isso. Então é uma forma de mais-valia, só que um pouco mais digital. Bem, eu vou ter que pular umas partes aqui, mas eu só queria deixar claro que, por mais que a internet esconda isso, que ela pareça mais bonita e mais essencial para o trabalhador, ela ainda possui muitos defeitos do capital e da exploração. O Uber é uma prova disso, né? Você é obrigado a servir uma máquina, o celular é uma máquina ligada à internet, e se eles mandam você pegar uma pessoa no pilarzinho, você vai ter que pegar a pessoa no pilarzinho. Você pode dizer não, mas mesmo assim você ainda vai estar condicionado a uma máquina. Então a máquina, em vez de vir para ajudar nossos trabalhadores, para vir para melhorar o nosso estado de vida, pelo contrário, ela não dá a gente o direito à preguiça, que não vou ter tempo de dizer, que o Lafargue diz que a gente, como trabalhador, os trabalhadores têm que bradar pelo direito à preguiça, porque a gente trabalha muito e descansa muito pouco. E essa seria a luta do Lafargue, mas não vai dar tempo. E eu vou terminar então com a luta entre o trabalhador e a máquina. Tendo todo esse movimento até nosso presente século, vemos cada vez mais a luta entre o sujeito que trabalha e máquina, onde a máquina vem tendo séculos de vitória sobre o trabalhador. Mas como sempre precisamos lembrar, a máquina não é um problema. Ela é problema enquanto meio social de exploração do trabalho. Então, se a gente tirasse o capitalismo de cena, a máquina poderia ajudar a gente, mas no capitalismo é impossível. O Marx vai citar que os trabalhadores dessa época que quebravam as máquinas, eles faziam isso não porque eles odiavam as máquinas, mas sim porque eles odiavam o método social de exploração que elas tinham dentro da fábrica. O poder da máquina é destrutivo, ela produz efeitos que expropriam e determinam ainda mais o sujeito humano trabalhador. Por exemplo, alguém que não tem internet hoje em dia é quem? Né? Para o sistema capitalista, você não trabalha, porque você não consegue achar um emprego, você não consegue, etc. Então, eles aumentam a demanda por isso e expropriam cada vez mais quem não tem acesso a isso. Isso é triste. Marx já nos adverte desde sempre que o efeito das máquinas é expropriatório e permanente. Então, a internet não vai sair de cena, o capitalista não vai deixar isso acontecer. E o capital não deixaria de se aproveitar de um efeito para lucrar ainda mais em cima. Portanto, o meio de trabalho liquida o trabalhador no capitalismo. É esse o efeito produzido diretamente, e o maior objetivo da maquinaria no capitalismo é substituir o trabalhador de carne e osso por um de ferro. Então, como objetivo do capital e dos capitalistas, a maquinaria não atua apenas como um concorrente poderoso, sempre pronto a tornar supérfluo o trabalhador assalariado. O capital, de maneira aberta e inicial, proclama e maneja a maquinaria como potência hostil ao trabalhador. Ela se converte na arma mais poderosa para a repressão das periódicas revoltas operárias, greves e etc. E eu sei, eu terminei o tempo, mas eu preciso explicar isso aqui para não ficar vago. A internet, assim como ela aparece como para acabar com a gente trabalhador, ela pode ser também uma saída, ela pode ser um manifesto, dar o direito a gente a bradar aos céus, para que a gente consiga se revoltar não contra o aparato, mas contra o sistema social de dominação que a internet ou outros efeitos produzem. Mais uma frase: como crítico do presente histórico, Marx já havia desde seus estudos no século XIX o movimento que o capital pretendeu sempre, usar o trabalhador humano para conseguir montar seu sistema de lucro infinito, para isso utilizando sua fiel e aliada maquinaria, que atua como principal meio de repressão e destruição do sujeito, e ao mesmo tempo cavando mais o buraco que separa o sujeito de sua real liberdade, e como sabemos está muito longe de ser semelhante a esse sistema capitalista presente. É isso a minha apresentação, gente. Aberto a perguntas. Fique à vontade a perguntas. Confesso que fiquei sem voz, não consegui escutar nada, mas valeu a experiência. Só um comentário assim, sobre a internet. Claro. O tempo de trabalho e também tem a questão da alienação, né? Correto. Porque a gente, por exemplo, às vezes a gente sai, vamos supor, no final de semana, você está com a família, vem lá um mandado lá do chefe que você tem que fazer tal coisa, e você vive girando em torno disso, né? Então você acaba ficando alienado também no trabalho, na questão, por causa da facilidade da internet. Eu vejo muita internet como vilã, né? Bom. E também sobre a desapropriação, essa semana eu ouvi no rádio, e é um tamanho absurdo, que as mães que quiserem fazer matrículas no CMEI, não é mais só válido a matrícula presencial, que ela vai ter que fazer agora, é obrigatório fazer pela internet. Está
realidade, né, das pessoas impor uma coisa dessa, cognitiva, isso. Tem também, só um comentário, tem a questão de que para marcar exame de odontologista assim na rede pública de saúde, as pessoas têm que ir lá no aplicativo, baixar um aplicativo para poder ter acesso à odontologia. É uma coisa impressionante. Não é absurdo? Sim. As pessoas não têm noção da realidade que a gente vive. A vacina tá assim. Era só um comentário, porque casou bem, porque eu tenho estudado bastante sobre isso, e casou bem essa fala com essas coisas. Posso responder essa pergunta e adiantar um pouco mais? Na verdade, eu utilizei a internet aqui nesse texto para mostrar como que ela é uma terra sem lei, em que o capital, quando ele não consegue, no século XIX, como Marx diz, acabar com o trabalhador de uma maneira de 24 horas de trabalho, ele intensifica o trabalho, intensifica mesmo, diminui as horas de trabalho, isso Marx nos coloca aqui, que ele diminui de 12 horas, porque a lei já não ia permitir trabalhar 12 horas, era muito, então ele diminui para 11 e obriga os trabalhadores a trabalhar mais. E esse é o efeito da internet, ela intensifica, ela desintensifica o trabalho, porque ele desvaloriza, mas ao mesmo tempo ela torna o trabalho com um tempo de 24 horas. O exemplo que eu queria dar é que é isso, você produz um vídeo, uma videoaula, você vende lá sua força de trabalho, te pagam R$100, daqui a 10 anos alguém vai estar assistindo aqui, o YouTube vai estar lucrando, a plataforma, e você vai estar lá, né, com aqueles R$100 que provavelmente acabaram e precisando de mais. E é isso, é a desvalorização do trabalho. Traz isso, é uma forma de burlar a lei para conseguir um capital, para conseguir mais valor, extremamente maior que esse daqui, e tentar chegar a esse daqui. Que daí seria, eu acho, uma robotização do trabalho total, de um robô humano que trabalha e obedece ordens e você aperta um botão e ele faz. Então esse é o problema que a gente tem no século XXI. A internet não é só um dos problemas, o problema é que ela expropria. Se ela não expropriasse, se ela fosse utilizada de maneira para ajudar as pessoas, mas a gente já viu aqui que é o que eu tentei provar no texto, não sei se consegui fazer isso muito bem, é que qualquer maquinaria que existir, o capital vai se apropriar. O telefone era, no século passado, um aparelho que você atendia e conversava com o mundo. Depois começaram a vir os empregos e hoje a gente tem internet e a gente vê como o capital se apropria desses objetos tecnológicos. Ele não vai deixar de se apropriar de uma coisa para produzir lucro. Esse é o problema. O capital lucra e quer lucrar a qualquer custo. Claro, pode, à vontade. Qual seria a proposta, então, nesse caso? Porque, beleza, o capitalismo, o capital ele se apropria disso para continuar tormentando a vida de nós como cidadãos. Mas como que a gente não poderia utilizar essa ferramenta da tecnologia como uma... Porque, pelo que eu vejo, hoje é muito possível você disseminar o pensamento antissistêmico ou anticapitalista por meio das tecnologias. Isso não seria útil com relação ao levante dos trabalhadores, etc. Qual que é a proposta com relação... Pergunta genial, mas eu tenho uma resposta que não vai resolver, vai ter atormentar um pouco mais. O problema é que, poxa, eu sou abertamente um estudante do Marx, então, poxa, a gente, né, somos da esquerda e acredito nisso. Só que o problema é que quando a gente entra nesse motor da internet, a gente tem um espaço muito pequeno. Nessa nova sociedade da internet, a gente tem um espaço muito pequeno. Se formos procurar nos jornais de esquerda, né, para disseminar, porque a ideia é acabar com o capitalismo, então a gente tem no Brasil 3 jornais: Brasil 247, Carta Capital, são poucos. E você procura lá, você quer saber sobre alguma coisa, vão te lançar Globo, Veja, Isto É. Mas eu não estou dizendo com isso que não dá. Mas eu torço para isso, eu torço para que a gente consiga, através de críticas e através desses pequenos passos, como trabalhadores, mostrarmos ao mundo nosso manifesto. Porque o YouTube, eu estava conversando com o professor Apple, você lança um vídeo no YouTube colocando lá ideias para um Brasil melhor.
e comenta à esquerda, você recebe uma chuva de dislikes. Você escreve Bolsonaro, mentirosamente, chora durante o discurso e não sei o que. São milhões de visualizações. Pode ser robôs? Podem, mas aquilo influencia o velhinho ou a senhorinha dona de casa que não estão muito ligados à pesquisa acadêmica a clicar naquele vídeo e achar que é uma verdade. Então, a internet é o efeito fake news. Enquanto a gente cria um pequeno espaço, eles estão disseminando muito mais. Então, a internet fica um meio difícil, porque nós, como trabalhadores, não temos muito acesso a ter poder sobre esse meio. Então, eu faço essa crítica, mas para dizermos que a gente precisa, na vida real, porque a internet é uma coisa à parte da vida real, faz parte da vida real, mas não é a vida real. Né? Você pode ter no Instagram com milhões de visualizações, e daí? A vida não é lá, a vida é aqui no real. Então a gente tem que modificar, a gente tem que voltar a luta para cá. Esse seria o meu ponto de saída. A gente tem que lutar contra essa maquinaria da internet, contra essa maquinaria de dominação, mas voltarmos ao real e transformarmos de uma maneira convincente, que a internet vire só um utensílio para a gente e não vire a principal pauta. Senão a gente vai perder de lavada, porque o capital tem muito mais dinheiro e muito mais poder para influenciar as massas, assim como ele já faz com a Rede Globo, etc. É um perigo. Então, não sei, espero que eu não tenha fugido muito do tema, mas é um perigo a gente adotar a internet ou algum meio de maquinário, eu trato aqui a internet como maquinaria, para a gente tentar destruir o capital. A gente tem que lutar contra a maquinaria, mas pensando nela como maquinaria, e não como a causa principal, que é um risco, né? O capitalista detém os meios de produção e a internet se tornou um meio de produção e está acabando com as leis e está refletindo no real também, né? Então, o que a gente pode dizer é que a internet, ela meio que se coloca à disposição da... O que a gente tem aqui como discussão é a discussão da verdade, de certa forma. Se você for pegar essa questão de como a gente tinha... Vamos pensar como um jogo de xadrez. Claro. Pegar um pouco do sossego, né? Vamos pensar como um jogo de xadrez. A gente estava jogando um jogo, mas de repente todas as leis do jogo foram mudadas para que a gente começasse a... E a gente ainda não conseguiu se articular muito bem para entender essas novas regras de jogo que a gente está vendo. É terra plana e claro. Todas essas coisas. Então o que está em jogo seria uma nova modelação da verdade, assim. Na verdade, um novo espaço na sociedade, né, para lutas, porque realmente ela tocou no assunto da alienação e a maquinaria da internet tem esse efeito alienador também, não é só o meio de trabalho, ele aliena também. Eu não consegui terminar o texto, peço perdão porque eu fiz um trabalho um pouco mais comprido aqui. Eu ia tocar nesse assunto que, bem, você pega... Espero que não tenha ninguém aqui que seja motorista de Uber ou aplicativo. Às vezes você pega lá um cara, você começa a conversar e fala, cara, eu estou ganhando dinheiro. Legal que você está ganhando dinheiro, mas tem um capitalista ganhando ainda mais. Esse é o problema. Eles alienam você ao ponto de você pensar que está se movendo de uma maneira, mas se move de outra. E quando você vê, você é cego pela maquinaria. Você já não tem mais artifício, porque tudo você depende da internet. Hoje em dia a gente depende da internet. Então é um artefato que... Usando aqui, voltando para cá, como artefato, como maquinaria do capital, ele sai da fábrica e nos domina em toda a sociedade. Então, se você consegue dominar essa esfera da sociedade, você tem um controle maior da sociedade. Então, você consegue disseminar todas as ideias do capital através dela. E é esse o problema, né? Porque, bem no fim, muita gente ainda se detém dessa tecnologia, ainda se detém, não é muito instruída e acredita nos fake news. O trabalho os robôs lá, Bolsonaro, das fake news ano passado, eram poucos. Eu conheço pessoas reais que disseminavam aquelas notícias. E esse é o problema, que o trabalho na internet ele é tão, mas tão utilizado pelo capitalista, que você faz de graça. Você chega a fazer de graça, eu ia também usar aqui, você pesquisa no Google, quer comprar uma bicicleta, vou lá, todo faceiro, pesquisa bicicletas. Você entra no teu Facebook ou outra plataforma, você vai ver lá um monte de propaganda sobre bicicleta.
Mas, gente, eu pesquisei isso no Google, outra plataforma. Por que está aparecendo isso aqui para mim? Por quê? Porque você trabalha praticamente de graça para esses meios e eles vendem a tua informação. Então, a gente está produzindo, de certa forma, a realidade é aqui. A gente está transfigurando a realidade desse mundo virtual. E nesse mundo virtual é um mundo sem leis, onde o capitalista vai fazer esse movimento aqui, o professor chegou atrasado, movimento moto contínuo, que é o lucro em cima do lucro, elimina o trabalhador. Problema seu se você não quer ganhar dinheiro com Uber, com outra maneira. Problema seu, morre de fome. Ele quer esse movimento aqui, o movimento de lucro intenso. E a gente acaba fazendo isso de maneira meio que sem querer. Poxa, uma rede social você pensa, é para ajudar, né, para eu ter meus amigos, para conversar. Não, a rede social aparece aí como uma maneira deles explorarem você sem você saber. Você acaba cegado e acaba usando isso e não sabe. Eu confesso que acontece comigo, mas como que eu pensaria minha vida fora disso, né? Como que eu conversaria com os outros? Mas a gente tem que pensar também e fazer a crítica e saber que a gente está sendo enganado, mas na pior das hipóteses ainda a gente sabe o antídoto e tenta disseminar esse antídoto perante a sociedade. Não sei se foi muito longe a minha resposta, mas é que me preocupa realmente a transfiguração disso, porque como a gente viu, como eu tentei mostrar aqui, o sujeito está cada vez menor na sociedade. Então, com o sujeito menor, dane-se o sujeito, dane-se que aquelas 1000 pessoas querem educação. Se tem alguém que faz isso aqui de graça. Eu separei aqui, gente, peço perdão, burlei o tempo, mas tem uma frase aqui do Marx que é genial. A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades até então consideradas veneráveis e dignas de santo respeito. Transformou em seus trabalhadores assalariados o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência. Todo mundo trabalha para o capital hoje em dia. Seja, claro, não estou querendo, mas eu digo assim, no geral a gente produz a venda de informações e com esse trabalho da internet, o trabalho desvalorizado, logo você vai pegar, estou sentindo uma dor forte no peito, vou num aplicativo digital, um médico digital, digito lá, o médico vai falar, você está com, não sei, com sintoma disso. E o trabalho do médico? Esse é o jogo da burguesia. Quando eles vêm para o sistema, eles tentam acabar com desvalorizar o trabalho de todo mundo. Enquanto eles não conseguirem isso, eu acho que eles não conseguem, eles não vão sossegar, né? Então a gente, como trabalhador, como estudantes, como pessoas da sociedade, temos que tentar frear esse processo. Eu ainda não pensei numa saída, mas eu acho que a ditadura do proletariado está se tornando cada vez mais real. Volto ao Marx, está se tornando real, porque a gente vai conseguir perceber de que maneira a nossa vida está ficando supérflua. A gente sai pela rua, você percebe que triplicou o número de moradores de rua que pedem dinheiro para você, que não tem o mínimo para sustentar, não tem um pão. Gente, isso é aterrorizador. Então, talvez, graças ao mesmo efeito fake news, né, da internet, a gente consiga o efeito good news, que mostra às pessoas, olha, a sociedade está tendo esse problema, a gente tem o método de informação mais rápido da história, então vamos disseminar para o bem, vamos revolucionar porque não dá mais, olha o efeito que a maquinaria está chegando, a gente está refém disso, e é um efeito. A gente poderia passar porque o tempo esgotou, daí seria injusto com as outras pessoas que já apresentaram. Pô, eu peço desculpa para vocês, gente, Obrigado, me empolguei, Jorge. eu adorei a plateia de hoje. Obrigado, Jorge.